Timãozinho na copinha, estamos classificados para semifinais da competição e quem diria queria começar esse pós-jogo justamente fazendo um meia-culpa, justamente chamando a responsabilidade aqui, porque eu era um de muitos, eu não vou dizer todos para não ser leviano aqui, mas de muitos que não conseguia acreditar e ver qualquer tipo de lampejo do Corinthians de futebol minimamente vistoso e de potencial da molecada aí. Nos últimos anos, na verdade, né, principalmente depois da chegada do Danilo como treinador. E aí tá sendo surpreendente não apenas os resultados, porque se fossem jogos que o Corinthians estivesse jogando mal e ganhando na Bacia das Almas, aos 48 do segundo tempo, pela sorte, pelo acaso e tal, mas não tá sendo o caso. O Corinthians tem crescido na competição, tem se mostrado um time bem consciente, bem maduro, muito por conta de vários moleques ali já estarem, alguns até na sua terceira copinha, e isso aí acaba fazendo diferença. Então eu era um dos que, se eu tivesse que apostar lá no começo da competição, eu falei várias vezes aqui no canal, né, dei meu ponto de vista, embasei meu ponto de vista, que o Corinthians, se chegasse nas oitavas de final, estaria assim, realmente me surpreendendo. No caso, não vi o Corinthians numas quartas de final, e agora não só chegamos às quartas, como passamos às quartas e somos um dos 4 melhores times da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é importante lembrar que é a principal competição de base do planeta. Lá na primeira fase temos 128 equipes divididas em 32 grupos, cada grupo com 4 times, várias e várias sedes no estado de São Paulo. O Corinthians ficou ali até o momento jogando em Marília, teve essa vantagem também, né, de não precisar ficar se deslocando de uma cidade para outra, mas de fato o futebol vem evoluindo do Corinthians e a gente precisa aplaudir, né? Essa é uma daqueles casos que eu gosto também de comentar aqui no canal, que eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? Ainda bem que eu não tinha razão naquele momento, né? Como o futebol não é lógico e a gente tenta analisar pela lógica, a gente colocava o Corinthians não como favorito, muito longe disso, e os principais favoritos da competição todos foram caindo ali, né? Quem diria que o São Paulo não estaria numa semifinal, o próprio Palmeiras, o Santos, que tem uma base muito respeitada, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza, né? Atlético Goianiense, que a gente eliminou e com propriedade no decorrer da competição, e tudo isso aí foi acontecendo de uma maneira que qualquer Nostradamus lá no começo da competição não iria tão bem nisso aí. Então, que bom que na verdade as molecadinha tá aí na semifinal. Muita gente sempre pergunta depois dos pós-jogos aqui, quando a gente troca ideia sobre a base, e aí, dá pra sonhar com o título? Eu vou falar pra você agora que dá, né? Estamos na semifinal, estamos jogando com propriedade, não estamos passando na sorte. Vamos jogar contra o Novo Horizontino, não sei aí, uma vez passando pelo Novo Horizontino, qual que seria o adversário na final, mas de qualquer forma temos propriedade para poder buscar o título, sim. Pode ser que o título não venha? É claro, né, cara? Futebol é cheio de detalhes e cheio de nuances aí também. Então, eu fico muito feliz. Mais um jogo que o Corinthians jogou com grandeza, com a grandeza que a categoria, que a marca, que a instituição, que a ideia Corinthians merece. Esse era o meu primeiro ponto. Segundo ponto, e antes de continuar aqui, né, é importante que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso aí ajuda a gente a continuar crescendo. Vocês sabem que pós-jogo de copinha não dá visualização, mas eu faço aqui porque eu realmente amo categoria de base, amo o Corinthians em todas as suas esferas. Então, se você tá aqui, você é um dos poucos, então ajude a chegar para outros poucos que tá aí. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, e comenta aqui também, que é sempre importante. Eu gosto de ler todos os comentários e responder o máximo possível. Segundo ponto que eu queria destacar aqui: não sejamos desonestos, beleza? Se você faz parte deste grupo que eu vou citar agora, não seja desonesto, não seja um arrombado, como eu gosto de falar. Se por acaso tivesse perdido, o que era bem mais fácil de acontecer, digamos, nessa competição, tivesse perdido, já tivesse sido eliminado, não tivesse jogando bem, tivesse passando na Bacia das Almas, a culpa seria de quem? De quem realmente é a culpa, que é do Duílio, que é da antiga gestão, aliada ali o André Sanches, pegando desde a gestão lá de 2018, e aí eles que montaram, fizeram a gestão de base, fizeram a administração de base, foram eles que cometeram, ao meu ver, o erro de ter o Danilo como treinador. Então, se a gente tivesse sido eliminado, e isso eu falava lá no comecinho, antes de começar a copinha, os deméritos seriam todos da última gestão. O Augusto não poderia ser julgado pelo resultado da copinha. Só que agora eu já vi um discurso falacioso, um discurso mau caráter, um discurso desonesto, falando
que o Corinthians só está indo bem porque o auxiliar que veio do Sub-17, que foi modificado pelo Augusto Melo, e o Danilo está parado no banco de reserva, não está fazendo nada e tal. Sério que você vai ir pra essa desonestidade? Sério que você não torce para o Corinthians? Você torce para o Augusto? É esse que é o seu ponto? Então, se você for desse tipo que estiver tentando justificar para fazer com que o Augusto Melo colha os louros, que ele não colheria os deméritos se fosse o contrário, vaza aqui do canal, você não é bem-vindo. Aqui a nossa comunidade é pequenininha, ela é fechada, é uma comunidade, uma família fechadinha que mesmo, não importa com números, então você não é bem-vindo aqui, porque não existe lógica, mesmo se a gente fosse considerar a chegada do auxiliar técnico numa mudança de jogo, porque a estrutura do jogo do Danilo é a mesma. Pra mim continua naquele 4-1-4-1 que acaba matando o centroavante, que acaba não potencializando algumas características. No entanto, o Corinthians encaixou, e o legal de Copa, que a gente sempre fala aqui, é que às vezes o time encaixa, às vezes dá certo, às vezes as coisas começam a fluir, às vezes aqueles fundamentos básicos de passes de 2 metros, 2,5 metros passam a não errar mais. Isso aí acontece. Eu não quero o Danilo como treinador do Corinthians, mas é inegável que dentro da sua ideia de jogo as coisas começaram a funcionar no decorrer da Copinha, porque ninguém falava de demérito do Augusto Melo, e também de maneira justa, quando foi lá e ganhou de 1-0 na Bacia das Almas do Bangu na primeira fase, quando empatou com o Marília merecendo perder na primeira fase. Então não seja esse grande arrombado pra ir pra esse discurso que não tem nada a ver. Você não gosta do Danilo? Eu também não gosto. Você não gosta do Duílio? Eu também não gosto. Você não gosta do André Sanches? Eu também não gosto. Você não gostava da antiga administração de base? Eu também não gostava. Mas a Copinha é a última esfera, é o último respiro da gestão passada. Se por acaso for campeão, foi campeão. Pra mim o título não muda a péssima administração, da mesma forma que se tivesse sido campeão da Copa do Brasil no time profissional, não teria mudado o fato da gestão do Duílio ter sido catastrófica, beleza? Então não seja esse grande pau no cu aí que eu tô vendo pra internet, e se por acaso você for, e por acaso for tentar argumentar alguma coisa dentro desse sentido que não tem lógica nenhuma, nem perca seu tempo e já pode não ficar aqui. Se por acaso não for campeão, o demérito é da gestão anterior, e se for campeão, o mérito vai ser colhido pelos caras também, beleza? Então, o pós-jogo em si. Agora vamos falar do jogo, dessa introdução aí que é sempre importante, e não esqueça do like. A partida contra o América foi um jogo que mostrou o nível de competitividade quando a competição vai mais afunilando. O time do América se mostrou ser menos interessante tecnicamente do que o time do Corinthians, e isso aqui a gente já destaca já há um tempo, que o time do Corinthians, embora seja mal treinado no meu ponto de vista, ele tem esse primor técnico um pouco mais refinado. A gente tem ali o Pedrinho, camisa 10, que tem algo diferente no meio campo, o Breno Bidon, que é colocado como segundo volante, pra mim e pra todo mundo que acompanha a base já tem há muito tempo. Ele é um meia, na verdade, pra jogar mais no campo do adversário, mas tem um primor técnico diferente. O Kaique Ferrari, né, ponta esquerda do Corinthians, tá se mostrando ser um cara com bastante recurso, né, cortando pra dentro, cortando pra fora, finalizando, cruzando com os dois pés, interessantíssimo, e vem evoluindo até mais rápido do que eu esperava, porque eu já esperava algo positivo dele no ano passado. Aí no ano passado ele me decepcionou na Copinha, né, foi muito mal na Copinha. No decorrer da temporada de 2023 ele não foi tão bem, não foi um dos destaques do Corinthians. Quando começou a competição e eu vi que ele seria titular, eu falei, puta, cara, os caras estão insistindo no mesmo erro. Mais uma percepção aí que acabou não acontecendo, o que é natural, porque quando você fala de moleque aí da base, principalmente sub-17, sub-20, o processo de oscilação de excelentes partidas para partidas melancólicas acontece muito, porque tá num processo de maturação tática, maturação técnica, e isso tá acontecendo de maneira muito evidente com o Kaique, que nessa competição ele vem sendo aí um dos protagonistas do time do Corinthians. E eu queria destacar um cara aqui que pouca gente é provável que lembre, do Arthur Souza, centroavante. Sempre gostei desse moleque, principalmente quando ele ganha a posição por conta de uma lesão do Felipe Augusto em 2022, e ele se torna artilheiro do sub-20. E aí na competição passada, na Copinha passada, eu falei, cara, vamos botar fé nesse moleque, esse moleque aí tem algo a oferecer, ainda mais numa função que a gente tem aí, Jô 77, Bozelli, tem, sei lá, Wagner Love podre, aí depois o Yuri Alberto. Nessa posição que a gente tá carente há tanto tempo, a gente ter um cara que consiga talvez ter algo diferente ali poderia nos ajudar. E ele, principalmente depois da saída do Diogo Siston e com a chegada do Danilo, ele joga naquela função de 4-1-4-1 do Corinthians, que é
triste de ver centroavante desempenhando, porque ele acaba matando o centroavante numa dessa. Uma vez que o Arthur Souza não tá conseguindo cravar os gols, mas ele tá sendo muito solícito no coletivo, e isso aí a gente precisa destacar para não passar despercebido. Sem contar os pênaltis, que o cara é simplesmente um expert em cavar pênalti ali, em conseguir achar, procurar a perna do adversário dentro da área, e quem tá colhendo os frutos aí, de fato, são os cobradores, né? Léo Maná, teve o Rian também que pegou um pênalti, pegou um pênalti não, ele não é goleiro, né, que ele bateu um pênalti, e o Arthur Souza vem se destacando nesse ponto, mas também na parte de entrega pelo coletivo. Ele vem fazendo bons pivôs, vem perturbando a zaga adversária, incomodando, e ele puxa a marcação para poder dar mais espaço para que os pontas consigam brilhar. É o famoso falso 9, ou 9 de referência fora da área, sem precisar ficar lá esperando a bola chegar. Tem sido um cara que joga pelo coletivo e vale a pena ser destacado. Eu, por esse mérito dele, subiria ele pro time profissional com toda a certeza, beleza? Então, outro cara que eu preciso destacar e que ele dispensa comentários é de fato o Breno Bidon, que agora ele foi crescendo, né? Você percebe quando um jogador tem personalidade, ele vem crescendo na competição. O Breno Bidon, eu já falo dele aqui antes da Copinha de 2022. Eu falo, vocês perguntavam, tem alguém aí do Sub-17 que a gente tá pensando por longo prazo? Eu sempre falo, tem um moleque lá, o Breno Bidon, ele é bom, tem uma categoria diferente, canhoto, joga como meia de criação mais próximo da área, agora ele tá com o segundo volante, mas ia sempre falava sobre ele. Quando ele veio pra essa Copinha já como protagonista, eu botei todas as minhas fichas nele. Na primeira fase ele não se destacou, e aí vieram várias pessoas me cobrar, você falou que esse Breno Bidon é bom, ele é comum da bola, bagre, que vocês adoram usar isso aí, e agora ele vem se mostrando um cara que tá crescendo no momento certo. Pra mim, já faz hora extra no time sub-20, já tá na hora de subir pro time profissional e começar o processo de maturação. Quando eu falo processo de maturação, o que eu quero dizer? É assim, ganhar um pouco de minutagem no time profissional, não é ele chegar e assumir a titularidade do Corinthians, não, longe disso, mas ele chegar, começar a entrar um jogo ou outro ali no finalzinho, uns 10, 15 minutos, não ser queimado se por acaso ele não for bem nesses 10, 15 minutos, de repente ele ganha um jogo de titularidade, um jogo de menos importância na temporada. Aí quando ele ficar um pouquinho afastado do time principal e não conseguir ser escalado como titular, ficar sempre no banco, tiver algum jogo do sub-20, ele desce, faz esse jogo para continuar mantendo o ritmo de jogo. Esse é um processo de maturação que eu vejo o Breno Bidon em 2024. Para 2025 ele tá mais pronto de aí sim assumir uma responsabilidade maior no Campeonato Paulista. E também eu não vou cometer a injustiça de não destacar a excelente copinha do Léo Maná. Que copinha tá fazendo esse moleque, que eu sempre fui eu não diria um crítico ferrenho dele assim, mas o que sempre me incomodou do Maná, que tá no Corinthians desde antes do Corinthians ser fundado, né, desde quando ele tava no subfralda, ele já tava lá no Corinthians. E aí ele pra mim, nunca foi um lateral diferenciado e tal, e todo mundo falava que ele era diferenciado e tal. Eu sei quem são os empresários, eu sei de tudo isso aí, sei que o hype de alguns moleques acaba sendo maior em relação a outros que também merecem um hype interessante. E aí eu sempre falei, pra mim o Léo Maná é um lateral comum, e nessa copinha ele não está sendo um lateral comum, ele está sendo um lateral de muita personalidade, de muito apoio ofensivo, de muita profundidade, e ainda dentro das limitações, porque aí ele acaba pecando um pouco na parte defensiva, tem entregado o básico, pelo menos o básico. Então vale a pena destacar aí a copinha do Léo Maná. Pra mim tem que subir, e como eu falei, né, vamos desconsiderar o Mateuzinho que veio do Flamengo aí. Pra mim o Léo Maná sobe pra ser titular, porque eu não suporto mais o Fagner no time do Corinthians profissional. Outro cara que vai ficar um pouquinho mais longo hoje, mas eu preciso destacar e falar bem quando precisa ser falado bem aqui: João Pedro Tchoca. Não esperava nada do João Pedro nessa copinha, porque ele era a raspa do tacho dos caras da nossa equipe de zaga já nas últimas temporadas aí. A gente retirou o Robert Renan, aí o Murilo, aí o Raul Gustavo, aí o João Vitor e tal. E aí sobrou João Pedro Tchoca e o Renato, que eu não via nada demais, e eles realmente... Só que nesta copinha em específico, o Tchoca tá jogando muito bem. E o Renato, que eu sou um profundo crítico, acho realmente esse moleque limitado, nessa partida em específico contra o América, salvou um gol que foi... praticamente um gol que ele fez, que ele salvou na linha. O Felipe Longo já não ia alcançar a bola, ele salvou na linha, tava bem colocado, marcava bem, e eu senti também que ele tava mais confiante, com mais liderança. Então, cara,
cara, pra mim, todos os moleques aí se destacando. Pro Corinthians é melhor, e se é melhor pro Corinthians é aqui que a gente vai destacar. Rian já dispensa comentários. Pra mim foi um crime dos deuses do futebol, aquela bola no travessão do Rian não ter entrado, né? Que finalização incrível. E aí, mano, parece aqueles detalhes, né? 2 centímetros mais pra baixo, ela bate no travessão e entra, né? Tanto que ela bateu no travessão e quase pegou na linha do goleiro, né? Seria um golaço e que acabou não entrando. Mas o Rian fez uma excelente partida. Também é um cara que vem crescendo na competição. Você percebe que os moleques que tem mais experiência, os moleques que tem mais rodagem, que tem passagens no profissional, que tem mais de uma copinha, conforme a competição vai afunilando, eles vão se destacando mais. Isso aí é louvável. Eu vou dar as notas aqui pra eles, mas de modo geral, o Danilo veio com a mesma estrutura que ele vem desde o primeiro jogo, e aí agora, do nada, tem o dedo do auxiliar técnico. Agora, do nada, tem o dedo do auxiliar, mas mesma escalação, do mesmo jeito de jogar. Felipe Longo, Léo Maná e Vitor Mir, a dupla de zaga, João Pedro, Tchoca e o Renato, Rian como primeiro volante, ao lado do Rian como uma espécie de segundo volante, o Breno Bidon, o Pedrinho centralizado, Kaique aberto pela esquerda, Igor aberto. Nossa, o Igor também precisa ser destacado, esse moleque é bola, hein? O moleque tá jogando bola nessa copinha, não era pra tanto analisando as últimas temporadas, mas aí é onde ele teve que se destacar, ele se destacou. Aí o Igor aberto pela direita e o Arthur Souza, é a mesma estrutura, tá? Não muda nada e vai ser a mesma estrutura contra o Novo Horizontino na semifinal também, porque pelo que eu vi, a semifinal deve acontecer na Neoquímica Arena, hein? Que responsa e que injustiça pro time do Novo Horizontino também, né? O mundo, infelizmente, não é uma framboesa, né? Então algumas pessoas sempre acabam perdendo disso aí. Ainda bem que dessa vez não é nós. Tudo bem. Felipe Longo, você vai perceber que as notas são bem equilibradas pra cima nesse jogo, porque embora não foi um placar elástico, o time como coletivo funcionou bastante. Felipe Longo, nota 7, tem se mostrado um excelente goleiro, principalmente nessa copinha, seguro, joga sério. Teve um momento que eu até tava assistindo com a primeira dama o jogo, que a bola foi rolada pra ele, tava 2-0 pro Corinthians, era 46 do segundo tempo, ele deu um estourão, assim, sem vergonha de fazer o simples. É isso. Não precisa ter vergonha de fazer o simples. A bola vem, atacante tá vindo assim, você pode tomar um gol ali aos 47, complicar um jogo que tava ganho. Porra, bola pro mato, que é campeonato, dá um dedão pra frente. Ninguém quer que você seja o Romário, ninguém quer que você seja o Ronaldo, Zidane, se você joga no gol. Então nota 7, parabéns aí pro Felipe Longo, mais uma excelente partida. Léo Maná, 8,5, fez o gol de pênalti, num pênalti muito bem batido, deslocou o goleiro, tocou lá na bochecha da rede, que a gente chama, né, quando faz aquele barulho de... Na rede pelo lado de dentro, né, cara? Pelo lado do lado mesmo assim. Nota 8,5 pro Léo Maná. Muito boa partida, não só pelo gol, mas por toda a profundidade que ele tem aplicado. Tomou uma bolada na cara e você percebe quando o moleque tá com gana de jogar, que ele não perca isso se subir pro time profissional. Tinha destacado um lance na partida passada contra que foi a Atlético Goianiense, depois foi o CRB. Contra o CRB, que o Léo Maná chegou lambendo o cara no carrinho, e depois o João Pedro no mesmo lance, mostrando realmente que tá vivo dentro de campo. Teve uma bolada nesse jogo que o Léo Maná toma na cara, uma chapada mesmo, que ele cai meio que, até meio inconsciente assim. O juiz quer parar o jogo, ele levanta com a cara vermelhinha e fala, não precisa de atendimento não, vamos pro jogo. Excelente, pra mim já ganhou um pouquinho do meu coração nisso aí. João Pedro Tchoca, boa partida, nota 7, vem se mostrando um zagueiro seguro, inclusive com boa saída de bola, mostrando características que ele não tinha mostrado antes. Renato, nota 8,5, melhor partida do Renato na copinha, nas quartas de final agora contra o América. Excelente, parabéns aí pro Renato. Vitor Mir, nota 4, fez uma partida de todos aí do time principal, pra mim foi uma partida abaixo, infelizmente, deu pouca profundidade, não conseguiu mostrar algum primor técnico, na parte defensiva também deixou um pouco a desejar, nota 4 para o Vitor Mir. Rian, nota 8, pô, que tristeza aquela bola do Rian não ter entrado, viu, mano, realmente aquela bola na trave merecia. Nota 8 pro Rian, mais uma partida muito boa, tem jogado com personalidade. Teve uma hora que ele tava puto com o juiz. O juiz chegou pra ele pra conversar de algum lance lá, tudo. Mano, o cara tá em muito... eu vou usar uma frase que as pessoas... essa fiel mais geração 2012 não gosta muito. Ele tava muito Corinthians ali, tá? Ele tava incorporado no capiroto mesmo do sangue corintiano. Nota 8 pro Rian. E entrou no lugar dele o Thomas Lisboa, nota 3. Pouco foi inexistente, mas que bom que dessa vez o Thomas Lisboa não tomou um cartão amarelo. Pra mim, uma copinha para se esquecer do Thomas Lisboa.
Breno Bidon, pra mim, melhor jogador da partida, nota 9. Excelente partida do Bidon na parte de articulação, recomposição. E ele tem mostrado uma característica que eu acho que de tanto Danilo colocar ele como volante, como segundo volante, ele precisou aprender a marcar. Então, embora ele faça algumas faltas e tal desnecessárias, que eu nem exijo muito porque eu não espero essa característica dele, ele tem marcado, tem se mostrado um motorzinho além da parte técnica e do primor técnico. Achei excelente a partida aí do Breno Bidon, que vem aí, ainda bem, porque senão eu ia passar de mentiroso aqui. A galera não assiste o Sub-20, eu falo que esse moleque é bom, de repente. Pedrinho, nota 7, partidaça do Pedrinho também, né? Sendo muito importante no meio campo, embora nesse jogo ele não tenha feito gols. Entrou no lugar dele o Thomas Agustin. Eu não curto esse tipo de substituição, onde você tira um meia de criação e coloca um zagueiro praticamente, né? Um volante, e aí você reforça o meio de um jeito que, se você tá com as ações de jogo, você abre brecha pra tomar um gol e depois não ter solução pra poder correr atrás do resultado. Então, Thomas Agustin, nota 3, pouco foi visto em campo. Nota 6,5 para o Igor, que fez uma partida justa, não foi uma partida ruim. Ele naquela dobradinha com o Léo Maná, ele aparece bastante. Entrou no lugar dele o Caipira, que pra mim comete um crime, o Danilo, quando tira o Caipira da função onde ele fazia melhor, que era lateral. Tudo bem que era um lateral mais ofensivo, então utiliza ele como ala, por exemplo, entendeu? Você joga no esquema de 3 zagueiros, aí você tem a oportunidade de jogar com o Caipira. Quando você coloca ele como ponta, você perde tudo que ele tem de melhor. Então pra mim o Caipira nota 2,5, pouco foi visto também, quando foi visto errando. Kaique, nota 7, mais uma partida justa do Kaique, uma partida interessante, uma partida honesta do Kaique, que vem se mostrando um moleque versátil, né? Corta pros dois lados, finaliza com as duas pernas, cruza com as duas pernas, mas olha só, hein? Kaique Ferrari tá uma Ferrari mesmo do Corinthians. Guilherme Henrique entrou no lugar do Kaique, o GH pela primeira vez entrou e não foi uma lástima, né? Fez uma partidinha naquele tempinho que ele ficou em campo, justa, nota 4. Arthur Souza, nota 6,5, não fez gol, mas sofreu o pênalti, foi solícito, jogou pela equipe. E pra mim o pior da partida foi o Beto. Tô até com medo de estar perseguindo esse moleque, mas realmente ele entrou e nada, né? Simplesmente não teve nada, deixei ele com uma nota 2 aqui. Danilo, tô deixando o Danilo com uma nota 6, pela mesma ideia de jogo e tal, não gosto muito das substituições quando tira jogadores mais ofensivos pra colocar quando você tá ganhando de resultados muito magros assim, pra tentar estruturar mais a parte de defesa. Eu entendo o raciocínio, mas não curto muito essa linha, porque deixa de potencializar os moleques, né? Você fica pensando muito na vitória e pouco enquanto cada moleque vai se destacar, que é um ativo do clube, mas mesmo assim uma nota 6. E não entre nessa brisa aí de ganhou é o Augusto, perdeu é o Duílio, tá? Não seja burro nesse nível aí, porque é embaçado. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo. Eu realmente me diverti demais, achei muito legal e adoro, né? Eu sou nóia de base já tem muito tempo aqui no canal. Sei que dá pouca visualização, você vai ver aí se você comparar com um pós-jogo normal, com um vídeo normal mesmo, você vai ver que tem pouca visualização. Então eu dependo do seu like, se inscrever no canal, tudo isso aí, porque a gente tá aqui pelo Corinthians e não pelo, sei lá, por coisas mais irrelevantes. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.